Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado. Pessoal, hoje eu vou tratar com vocês. Eu vi um comentário de um colega nosso aí, de um inscrito, onde eu estava falando sobre meus equipamentos de defesa e uma preocupação que eu tinha muito grande com cães, certo? E ele fez uma postagem, vou deixar até aí, lógico, vou apagar o nome dele. E ele fez um comentário dizendo: nossa, por que tanto ódio contra os cães e tudo? E isso me acendeu um alerta de que às vezes a gente não identifica realmente quem são os nossos inimigos, quem são os nossos, quem nos coloca em risco e como evitar isso, né? Então, identificar realmente quem são, identificar o perigo, para mim, acho que é importantíssimo para a gente saber como tratar, como cuidar, como evitar, prevenir cada um deles. Então, eu tenho 5 regras aqui na minha casa de 5 problemas que a gente tem que estar constantemente reavaliando, e isso muda com o tempo. De você mudar para uma casa para outra, de você morar num condomínio, passar a morar numa casa, num apartamento, de você mudar de trabalho, ter estacionamento, não ter estacionamento, tem iluminação, não tem iluminação. Então eu separei 5 itens e nesses 5 itens eu vou tentar trazer um ponto de vista bem amplo para vocês, entrar em alguns detalhes, mas no geral vai ser um vídeo daqueles que você vai comentar, mandar para seus filhos, para seu marido, para sua esposa, pedir para ele dar uma olhada, porque vai ter muita informação legal aí. Primeiro ponto, pessoal, é a questão da parte física. Então é você evitar agressão, violência, confronto, briga, acidentes. Então vamos pensar em briga. A maior parte das brigas que ocorrem são momentos envolvendo bebida, momentos envolvendo locais com aglomeração, envolvendo ambientes onde tem algum tipo de conflito de opiniões, de ideias. Então qual é o grande segredo? Não é covardia, é estratégia. Evite ambientes que sejam propícios a isso. Um local onde tem uma divergência política, onde tem 2, 3 indivíduos ali que você sabe que são mais agressivos, você deve evitar isso. E não é para você ter uma postura intimidadora, porque isso muitas vezes atrai indivíduos que têm com essa vontade de conflito. É você ter uma postura serena, discreta e buscar não se envolver nesse tipo de cenário. Eu acho que esse é o grande diferencial. E a questão da análise de risco. Então, se você mora num local e esse local é um condomínio fechado, não tem por que você canalizar um recurso financeiro tão grande em segurança que já é muito boa no local. Então, poxa, moro em casa, o que eu faço? Vou lá na polícia, peço o mapa da criminalidade, vejo se há algum risco, faço a mesma coisa no meu trabalho. Com isso você já começa a identificar perfis de assalto, perfis de crime, perfis de furto, e você vai identificando ali formas de evitar isso. Coloca uma tranca melhor no carro, começa a ir de Uber, estaciona no estacionamento pago e etc. Isso vai propiciar para você uma chance maior de você evitar problemas. Lembrando que para cada $1 que você investe em prevenção, você economiza $7 para você resolver aquele problema. Isso vem de catástrofes, etc., mas é sempre um dado interessante que investe na prevenção, economiza muito. Então a primeira parte física tem muito a ver com isso, pessoal, de você estar atento a esses detalhes. Poxa, eu estou no ônibus, eu vou botar minha mochila na frente, eu não vou levar minha carteira no bolso de trás, meu celular, eu não vou botar fone no ouvido, porque com fone no ouvido eu perco a atenção, perco o foco, me torno uma vítima mais fácil. Então assim, poxa, mas eu sei que é um local perigoso, eu quero me proteger, eu quero ter uma lâmina. Olha que legal, isso aqui é uma lâmina de borracha. Existe essa lâmina igual de verdade, né, com lâmina certa. Então você precisa treinar. Não vai achando que você vai carregar uma lâmina e ela vai funcionar se você não tem uma boa memória motora, se você não tem uma boa consciência, se você não sabe utilizar. Isso vai colocar muitas vezes você em risco até maior, certo? Então, o primeiro ponto é sempre a questão física. Você precisa estar em condições. Então, cuidado. Poxa, você vai num local que é perigoso, você não vai de chinelo, você vai botar um tênis, você vai colocar uma roupa que te dê possibilidade de correr, de fugir, etc. Você vai avisar as pessoas que você está indo naquele local. Poxa, eu vou fazer uma trilha. Eu posso me perder nessa trilha. Eu já deixo avisado para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, ó, vou estar nessa trilha, se eu não voltar até meio-dia, eu estou nesse trajeto aqui, assim, assim, assado. Isso tudo evita acidentes, problemas, e se acontecer, de você conseguir se resolver. Poxa, eu vou andar com kit de primeiros socorros. Por quê? Porque eu posso cair, posso me machucar, posso precisar. Vou andar com power bank, porque com power bank, se acabar minha bateria, eu tenho um backup. Tudo isso vai gerar essa consciência física que é importante para você, do seu corpo, né? De você estar ali em condições. E todos os trabalhos residenciais, você vai subir no telhado, tem que ter muito cuidado, você vai usar EPI, mesmo na sua casa você tem uma oficina, você não vai fazer isso de forma nenhuma tendo ingerido bebida alcoólica. Então são cuidados que evitam muitos acidentes
e sempre são coisas que dariam para ser evitado sem muito problema, certo? Então, a primeira questão é essa questão da parte física. Segundo, pessoal, a questão da saúde. O que é saúde? Poxa, se você tem alguma doença, você tem que se cuidar. Às vezes eu vejo o pessoal anda com 2 lâminas, é totalmente alérgico à picada de abelha e não anda com um antialérgico no bolso. Mas peraí, cara, qual a chance de precisar de 2 lâminas? É muito maior a chance, o risco de tu morrer se tu for picado por uma abelha. Então, muitas vezes a falta da prioridade ou de conhecer os riscos, pessoal, é que é importante, por isso que esse vídeo aqui, eu acho que ele vai ajudar muita gente. Então, se você tem uma doença, se tem uma necessidade, você precisa ter aquele remédio em pronto uso. Então, não adianta você querer, se você está uma pessoa acima do peso, você tem que se cuidar do peso, até para que não comprometa a parte física. Se você não tem por hábito fazer check-ups anuais, fazer exame de sangue, ir ao médico, ver como é que está toda a tua estrutura orgânica, é muito importante. E isso inclui também, pessoal, a questão de vacinas. Você vai no mato, você mexe com ferro, uma vacina de tétano, você precisa viajar para um local, você precisa tomar uma vacina de febre amarela e tantas outras aí seguras que a gente deve ficar atento. Então, essa questão da qualidade da saúde vinculada ao sono, você dormir bem, você ter um sono reparador, você se alimentar bem, coisas saudáveis, fugir de embutidos, fugir de excesso de sal, fugir de alimentos aí com gorduras trans e etc. Então essa questão da saúde é muito negligenciada, principalmente por nós homens, porque nós entendemos em muitos momentos que isso é uma fraqueza. E pelo contrário, pessoal, você tem que cuidar da máquina para a máquina cuidar bem de você, beleza? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é a questão da saúde. Então, como é que a gente combate isso? Fazendo exercícios regularmente, indo no médico, fazendo os exames de sangue, tendo um bom plano de saúde até para não te comprometer em outros aspectos, nutricional, toda essa questão que envolve a saúde é muito importante, tem disso. Se você o teu rendimento está baixo, sempre cansado, se você está sentindo alguma dor que não melhora, se você está sentindo alguma coisa que não tinha antes e agora está começando a sentir, vai ao médico, faz esse controle. Existem idades e doenças típicas de determinada idade, então assim, câncer de próstata, problemas desse tipo, bateu ali 40, 45 anos, vai ao médico, estuda, se preserva, porque isso é muito importante. Então, parte física, parte de saúde, parte financeira é onde a gente vai entrar agora. Pessoal, tem que ter uma reserva de emergência. Não adianta, minha mãe sempre fala, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ou seja, tem que ter um backup ali, tem que ter uma grana separada, reserva ali, aí aonde você vai colocar, se é no tesouro, se é na poupança, isso aí é com você. Mas você precisa ter uma reserva de emergência. E essa questão financeira pesa muito. Hoje, maior a chance de você cair num golpe do que você ser assaltado na rua. Então, toda hora tem teu telefone tocando, pedindo senha, mandar clicando no link. Então, tem que estar com a atenção redobrada. É difícil ganhar dinheiro e tá fácil da gente perder com golpe, com safadeza para todo lado. Tem gente aí pedindo, prometendo, golpe no YouTube, golpe no Instagram, em todo local. Então, a gente precisa estar muito atento a essa questão financeira e principalmente para a gente não tomar aí um tombo que normalmente vem e derruba muito. Fugir de dívida, pessoal, para 2026 vamos tentar ficar aí o mínimo possível endividado para realmente a gente conseguir prosperar e não ficar pagando só juros, porque isso é uma armadilha muito grande e afunda a gente em todos os sentidos. Então conheça os riscos que a gente corre, parte física, parte de saúde, parte financeira e agora ameaças sociais. O que são as ameaças sociais, pessoal? Você tem um colapso, uma energia ou valor muito alto do gás, ou você às vezes precisar de combustível e não ter, você precisar às vezes de um remédio, ter um problema climático, alguma coisa nesse sentido. Como se prevenir isso? Primeiro, escolher um local adequado para você morar, ver que não tem enchente, que não tem alagamento, que não tem erosão, destruição, coisas a terra não desmorona ali naquela região onde você mora, você já evita muitos problemas. Morar num lugar um pouco mais alto, ver o histórico nos últimos 10, 15 anos daquela região, estudar os casos, para você não colocar você e sua família em risco. Normalmente, essas questões sociais têm um período curto, elas tendem a se resolver. Então, você ter ali uma quantidade de água, de comida, de reserva, girando. Pessoal, ninguém está falando para você comprometer seu orçamento. Você bota ali 2 meses, vai girando, pega o último, bota na validade para usar, tranquilo, vai se habituando a ter aquele estoque de alimento. Você com isso consegue inclusive economizar dinheiro, voltando no aspecto financeiro.
Então essa ameaça, pessoal, é muito importante. E questões de medicamento nem se fala. Se usa medicamento controlado, você precisa necessariamente ter um estoque de medicamento, porque você pode a qualquer momento ter um comprometimento de fornecimento. Às vezes esse medicamento vem de outra cidade, vem de outro país, vem de outro continente e você às vezes não tem como repor isso. Então você não pode abrir mão dessa questão de medicamento. Beleza, pessoal? O quinto ponto que eu acho muito importante é a questão mental. A questão mental é um risco muito grande hoje. Depois da pandemia aumentou absurdamente a quantidade de pessoas tomando remédio controlado. Então, assim, ansiedade, depressão, pânico, isso vem muito oriundo principalmente de desinformação, de mensagens aí causando caos, de realmente assim, o medo é um instrumento de controle muito forte. Então, como é que a gente evita isso? Primeiro, se você não pode mudar algo, talvez não valha a pena você se envolver emocionalmente naquilo. Então, fuja de temas, futebol, problemas políticos, etc., que mexem com você, que você percebe que você não tem o controle sobre aquilo te domina, aquilo te corrompe. Então foge disso, realmente para de tocar nesses assuntos, porque nesses ambientes, muitas vezes você vai discutir com pessoas que são as pessoas que irão te dar esse alicerce emocional para você vencer crises. Então você vai brigar com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, parentes, etc., e isso vai desencadear um aumento maior desse risco mental. Então a gente deve fugir disso. Quem controla a mente, controla a crise. Então a gente precisa estar sempre atento que o mais forte não é o que vence. Quem vence é o mais adaptado, o mais preparado. Então você tem aí essa questão mental tendo um peso muito grande na nossa sociedade. Então tenha relações boas com seus amigos. Final de ano, início de ano, manda mensagem para aquele amigo que está sumido. Pô, tá sumido, cara, vamos combinar alguma coisa, estou sentindo a tua falta. Tenta fortalecer o máximo possível as relações de amizade, de carinho, de respeito, de gratidão. A caridade fortalece muito essa parte mental, também é um ponto que deve ser levado em consideração. Beleza, pessoal? Resumão rápido, então. Eu tento sempre ser muito objetivo aqui no canal, justamente respeitando muito o tempo de vocês, mas peço que vocês agora deem o like, escrevam nos comentários se eu esqueci de alguma coisa, para que a gente cresça junto, que a gente possa seguir aí. Então, o primeiro ponto, pessoal, a saúde física. Atenção à parte de violência, problemas com animais, análises de risco. O que é análise de risco? Se você está num ambiente, identifique fisicamente os riscos que você corre. Inclusive, poxa, uma mulher gosta de andar de salto alto, mas onde ela estaciona está cheio de buraco para ela caminhar até o trabalho, então não é um ideal. Ela deixa o sapato na bolsa e vai de chinelo. Chega no trabalho, ela veste o sapato. Isso o que é? Analisando. Às vezes uma torção, um rompimento de um tornozelo pode comprometer a vida dela para sempre. Às vezes ela num processo desse aí desencadeia outras doenças, outros problemas. Então essa análise, esse contexto, pô, ali por onde eu ando tem cães. Sim, o animal, pessoal, as pessoas esquecem disso. Quando pensa em cachorro, pensa naquele poodlezinho, que inclusive cães pequenos são os que têm mais incidência de ataques graves a pessoas. Por quê? Porque ataca muitas vezes o rosto, porque as pessoas têm essa mania de aproximar o animal do rosto, que é um absurdo. Mas tudo bem. Então cães, gatos. Aqui perto de onde eu moro, um rapaz foi pegar um gato de rua, o gato arranhou ele pegou raiva. Infelizmente não tem cura, né, o garoto. Então depois entra a questão da saúde, exames periódicos, vacinas, questão alimentar, questão de qualidade de sono, questão toda aí de você estar atento à sua condição física. Depois a parte financeira, fundamental ter uma reserva, fundamental evitar contrair dívidas, trabalhar sempre uma postura mais abaixo do seu padrão. Se você ganha 10, vive com 8. Se você ganha 5, vive com 3 e guarda esses dois para os momentos de crise. Isso é sabedoria. Isso vem de períodos difíceis de guerra, de fome, etc. Depois do problema financeiro, a gente tem que levar em consideração as ameaças sociais que estão aí, tanto inundação, energia, combustível, tudo inclusive ficando caro. Você ter ali uma reserva, em vez de gás, poder usar ali uma lenha, em vez de repente precisar depender de água, você pode ter uma reserva sua, formas de tratar essa água, de ter esse recurso aí sempre abundante. Depois a questão da saúde mental, imprescindível. Manter a cabeça no lugar, pessoal, evitar o estresse absurdo, evitar longos períodos aí sem descanso, sem poder relaxar a mente. Férias é importante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer um panorama bem geral. Escreve nos comentários novamente se faltou alguma coisa. Isso é uma postura muito minha, são os pontos que eu acho importantes, mas a gente sempre está aí para aprender e espero que vocês tenham gostado. As lâminas aqui foram só para ter um pano de fundo. Essa aqui são duas lâminas da Benchmade que eu gosto muito. Elas são a lâmina fixa e a lâmina dobrável. Então aqui é mais para trazer para vocês, ainda não tive tempo de fazer review delas, mas é isso aí. Pessoal, um feliz 2026 a todos nós.
dá o like, se inscreve no canal, compartilha com quem você gosta e lembre-se, sejam sempre fortes.